Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do CEF, Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar, realizado todos os domingos a partir das 19 horas. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, seja bem-vindo. Venha conhecer os nossos trabalhos presenciais. Se você mora em São Paulo, nós estamos localizados na rua Jorge Moreira, número 115, no bairro do Ipiranga, com atividades presenciais com os devidos protocolos a partir de segunda-feira, às 19h30, às sextas-feiras também no mesmo horário, às 19h30, aos domingos, a partir das 9h30, e atendimento aos animais. Se você não mora na cidade de São Paulo, se você mora em outros bairros mais afastados da grande São Paulo, ou de outras cidades, ou até de outros estados, nós temos um trabalho também voltado às preleções com temas evangélicos a partir das 17 horas, todos os sábados. Neste horário, às 17 horas, nós dedicamos um espaço para falarmos sobre os animais, tratamento à distância aos animais e seus tutores. E às 18 horas, o atendimento ou preleção para os adultos no sistema online aqui neste canal. Então, por isso é muito importante que você, minha amiga, meu amigo, se inscreva, ativa aqui o sino para que você possa receber todas as notificações. E seja bem-vindo à família CEF. Nós vamos fazer a nossa leitura da noite de hoje, que está no livro Fonte Viva, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o tema está no capítulo 35, Estendamos o Bem. Na sequência, o Alessandro fará a preparação e a leitura do Evangelho da noite. Tá bom? Então, desde já reserva uma jarra ou um copo com água para, no final do nosso Evangelho, todos nós juntos mentalizarmos que esta água estará recebendo as melhores energias enviadas pelo Papai do Céu, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 35, Estendamos o Bem. Está registrado em Romanos, capítulo 12, versículo 21, né? Sobre o trabalho de Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quem disse isso foi Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia, para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos, por nossa vez, o fel, o azedume do mal na intimidade do coração. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que se dará lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções, estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas,
que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Boa noite a todos. Vamos nesse momento ir no auxílio do mais alto, auxílio dos nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, que a gente possa estar reunido nesta noite, neste dia, neste momento. Pedimos para que eles possam estar presentes também no término do nosso Evangelho, para que eles possam fluidificar a nossa água, magnetizar a nossa água. Vamos pedindo a presença do nosso Pai espiritual, para que neste momento Ele possa derrubar suas bênçãos sobre nós, venha fluidificando os nossos pensamentos, venha mantendo o nosso equilíbrio. Neste momento, a nossa casa se enche, se inunda de bênçãos, e Ele nos conhece intimamente e irá atender todos os nossos desejos mais íntimos. Pedimos auxílio a todos os nossos amigos da corrente espiritual neste momento e autorização também para dar por iniciado o nosso Evangelho. Assim seja. Bom, mais uma vez, boa noite, bom dia. Hoje eu vou pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Título: Guarda-se da avareza. Então um homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vós guardar toda a avareza, porque em toda e qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende de bens que ele possua. Ele disse em seguida essa parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo esses pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis que ele disse: O que farei? Derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E dividirei a minha alma, e direi à minha alma: Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: Inesperado que tu és, vai ser retomada tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que anotaste? É isso que acontece àqueles que anota tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Trecho interessante. O que a gente pode pensar sobre esse trecho do texto? Hoje, o que a gente está fazendo para a gente, para a nossa evolução? Porque aqui ele está dizendo que um homem rico tinha uma colheita, não tinha um silo, não tinha um local para poder colocar. Ele pensando muito no materialismo dele. Então derrubou os silos, montou um silo maior ainda. E aí o que aconteceu? O Papai do Céu veio e o levou para a pátria espiritual. Não usufruiu que nem ele estava pensando. Mas se nós pensarmos hoje, amanhã quando eu acordar, vou desejar um ótimo dia para o meu companheiro, para minha companheira, para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai. Vou fazer o meu melhor amanhã. Vou desejar o bem para todos, vou fazer o bem. Eu preciso estar bem, fazer o bem para o próximo. Eu vou me evoluir um pouco mais, vou estudar um pouco mais, vou pensar um pouco mais para frente. Eu estando bem, as pessoas ao meu redor vão estar bem. E não tem tesouro melhor do que a gente estar bem e as pessoas ao nosso redor bem espiritualmente. É complicado em época de pandemia hoje em dia, empregos, para que a gente possa dizer hoje: olha, Alessandro, na minha casa não tem um alimento, mas o nosso Pai espiritual não nos desampara.
Ele não deixa de olhar pelos seus filhos. Por mais duro que vai ser o fardo neste momento para todos, Ele vai sempre nos olhar nos olhos, nos nossos sonhos, e sempre vai deixar aquele recado, para a gente não desistir. Então, não vamos pensar em bens materiais. Bens materiais vêm e vão. Vamos pensar no quê? No nosso espiritual. Vamos estar bem, vamos desejar o bem, vamos fazer o bem. Neste momento, a casa que nos ampara, o CEF, está de porta aberta. Aqueles nossos amigos que precisem de uma palavra, de um acalento, serão muito bem recepcionados. Lá vamos estar fazendo bem para o nosso amigo, para o nosso irmão. É um texto curtinho, mas a gente pode também conseguir algumas facetas em cima desse texto. O que você me diz, amigo José? Esse texto, ele é muito lindo, né? Não podeis servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Eu considero esse texto aquela receita de como mudar o rumo na vida. Ou seja, quando a gente toma conhecimento do Evangelho de Jesus, nós tomamos conhecimento do que o Evangelho ele faz na vida das pessoas, ele nos dá literalmente um mapa, né? Ele não é a negação do trabalho, ele não é a negação do conforto, ele não é a negação do estudo, mas ele é um norte, dizendo, olha, meu filho, olha, minha filha, você tem um tempo para passar aqui neste plano terreno, que é a nossa escola, a Terra. Esse planeta abençoado que reúne e agrega bilhões de seres. Mas a tua passagem aqui, ela é para ter experiências e não para acumular riquezas. Não é a condenação da riqueza, né? Não é a condenação do dinheiro, muito tampouco do conforto, mas é a maneira como eu olho para tudo isso. A gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? E dentro desse conceito cristão, não se pode servir a dois senhores, né? E aqui no texto ele é muito claro quando ele fala daquele jovem, né, que procurou Jesus para ter informações, né, de como ele tinha que seguir, como ele poderia conseguir o céu. Jesus orienta ele, né? Ele passa lá o decálogo, não matarás, não furtarás, não cometerás falso testemunho, enfim. Aí ele ainda recomenda, ele diz assim, olha, eu faço tudo isso. Aí o mestre Jesus, ele ainda fala assim, olha, então faz o seguinte, meu filho, vai, vende tudo que tens e me segue, né? Então, imagina o mestre Jesus chegando hoje pra gente, falando assim, olha, meu filho, para você me seguir, você tem que abandonar tudo e vem e segue-me. Né? Como que ficaria, né, a sociedade? A sociedade ficaria um caos se a gente levasse esse conceito ao pé da letra. Mas o que ele quer dizer é que a gente tem que dar o devido valor para as coisas de Deus, né? Esse pequeno texto aqui, ele vem de encontro àquela passagem de Jesus, quando fala assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um texto muito lindo, né? E em seguida ele fala sobre a parábola do homem rico, né? Cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e o homem muito preocupado, né, em guardar tudo aquilo, e o anjo vem e lhe diz, olha, ainda esta noite você será recolhido ao plano celeste. Na verdade, eu penso e sinto no meu coração que todos nós não sabemos exatamente o dia que vamos voltar, né? Se as nossas atenções ficarem tão somente presas aqui às sensações físicas, passando por cima de valores, nossa dificuldade em entender esse ensinamento será muito grande, né? Ele fala assim, olha,
Tua alma será arrebatada ainda essa noite. E para quem ficará isso que guardaste? E é curioso que esse tema ele vem de encontro ao dia de finados no mês de novembro, né? Que a gente pode fazer uma analogia às preocupações, né? Que as famílias, não saindo do tema, mas fazendo um parêntese, que as famílias têm quando a pessoa em questão ela vai embora. E a gente sabe quantas dificuldades de entender sobre esses valores ficam nos ombros daqueles que ficaram na carne. É um belo texto, é um texto que a gente pode, ao longo da nossa semana, refletir, né, pensar, analisar como eu estou servindo a Deus. Ou seja, quando a gente fala de servir a Deus, nós não estamos tão somente querer passar a ideia que você deve ficar 24 horas dentro de um templo religioso ou dentro de uma igreja católica, um templo evangélico, seja ele de que natureza for, mas que você consiga trazer esses valores no cadinho de todos os dias, né? A renúncia, né? Buscar valorar aqueles momentos de estudo, de reforma íntima. E é um convite para as nossas famílias, para as pessoas que estão conosco. Então, essa é a nossa reflexão da noite. Para você que deseja saber como fazer o Evangelho, né, nós gravamos um vídeo e ele está disponível aqui. Vou deixar ele no card aqui deste vídeo, dando algumas ideias de como você pode reproduzir este pequeno evangelho na sua casa. Aqui, nossa proposta é tão somente comentarmos sobre um tema e cada um trazer para si as reflexões que o evangelho propõe. Reafirmamos que não temos a posse absoluta da verdade, porque a verdade só pertence ao Pai Celestial. Cada um de nós aqui coloca a sua experiência, o seu olhar perante as citações que aqui são levantadas. E você, meu amigo, minha amiga, pode embaixo aqui nos comentários colocar o que você sente a respeito do tema que foi proposto. Desta maneira, nós vamos enriquecendo e trocando experiências. E, por gentileza, comentem aqui embaixo o dia que vocês estão fazendo o evangelho na sua casa, tá bom? Então, nós vamos agora partindo para o nosso encerramento, e eu gostaria, na noite de hoje, rogar que todos nós pudéssemos, neste mês de novembro, que é o mês que se comemora o dia de finados. Na verdade, não é bem uma comemoração, mas é uma lembrança daqueles que partiram. De nós, no nosso momento de prece, mentalizarmos a gratidão por todas aquelas pessoas que participaram da nossa vida, pedindo a Deus, nosso Pai maior, que onde quer que elas estejam, possa receber do nosso coração aquele abraço de saudade, de amor, talvez até um pedido de perdão, um pedido de desculpas, e acima de tudo, aquele olhar de carinho, seja para o seu papai, para a sua mamãe, para o seu vovô, para os seus irmãos, para os seus filhos, enfim. Apenas um gesto de carinho. Então nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nesse momento, mentalizando desde já aquela nossa garrafinha com água, o nosso copo com água, ou a jarra, e para que, nesse momento, o Papai Criador possa, na figura dos anjos de luz, dos nossos mentores, dos amigos espirituais, possa vir magnetizar, ou seja, trazer um lenitivo para esse líquido tão precioso que sacia a nossa sede. Que na noite de hoje ele possa ser, além da água, mas o remédio que venha trazer um pouco mais de conforto ao nosso mundo interno.
E vamos guardando essas melhores energias, essas melhores vibrações, rogando que nós tenhamos um país mais justo, uma sociedade mais equilibrada, onde as famílias possam estar no entorno do Evangelho de Jesus, não importando a escola religiosa que cada um pratica a sua fé. Mas, acima de tudo, que todos nós possamos ter essa consciência que somos irmãos, independente dos caminhos que escolhemos no campo da fé. E pedimos licença a Deus, nosso Pai, para encerrarmos o nosso pequenino encontro, rendendo graças a Deus e até a próxima semana. Fiquem com Deus.